Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro para o estudo do livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos já bem avançados nesse estudo, já encaminhando para as cenas finais. Foi um estudo bastante emocionante, e para que possamos dar continuidade a esse estudo belíssimo, vamos trazer uma página do livro Vinha de Luz, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, para que tenhamos a ambiência adequada, não é? Para o nosso estudo de hoje. Então, vamos ler hoje a mensagem número 29. A mensagem 29 é intitulada Guardemos o Coração. E o versículo que Emmanuel destacou está em Tiago, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobra é uma expressão, uma palavra assim, que não é comum, né, para o nosso conhecimento, mas ele quer dizer que é aquele que tem a fé duvidosa, né? Então, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E Emmanuel faz os seguintes comentários em relação a esse versículo. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos de riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer, é incontido. Na dor, é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, nós podemos ver, não é, que a indecisão e a duplicidade de coração nos tornam inconstantes, e isso não é bom para o nosso progresso espiritual. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, buscando a Tua presença para brilhantar o nosso estudo, para que possamos ter aqui o aprendizado mais uma vez, entre as linhas e as entrelinhas trazidas pelo Teu Filho, Emmanuel.
que possamos compreender as lições como temos compreendido até então, e que tenhamos a habilidade de trazê-las para a nossa rotina diária, a fim de aprender com elas e nos modificarmos moralmente. Sê conosco, Senhor, neste nosso estudo de hoje. Abençoe os nossos lares, os nossos amores, que possamos seguir no progresso espiritual. Que assim possa ser, graças ao bom Deus. Então, vamos dar a continuidade a esse estudo, não é? Fazendo como sempre fazemos, um retrospecto, né, ao estudo anterior, para nos situarmos, e então, a partir daí, começarmos o estudo de hoje. Então, no estudo anterior, no estudo da semana passada, nós encontramos André de Gioras no controle dos destinos de Públio Lentulus e de Pompílio Crasso, né? Os dois senadores, ali na presença deles, ele os tornou prisioneiros, né? Lembrando que Jerusalém estava sendo tomado já pelos romanos, pelos soldados romanos. Podemos ver a morte violenta imposta a Pompílio, que teve seu coração arrancado, né, do peito, às vistas de Públio Lentulus. A intenção de André de Gioras era fazer com que esta morte acontecesse diante de Públio, né? E ele teria, então, uma dupla punição, porque o coração de André vinha cheio de desejos de vingança, né? Muitos e muitos, muitos anos, em relação a Públio Lentulus. Então, ele, além de fazer com que Públio Lentulus assistisse aquela morte horrível, né, de Pompílio Crasso, ele ainda teria a sua punição bem agravada, né, bem séria. Então, por quê? Porque André de Gioras condena Públio à cegueira, ocasionada por uma lâmina de ferro incandescente, usada pelo escravo Ítalo, Amando, né, de André de Gioras, mas que relutou em cumprir a ordem, mas teve que cumprir, né? Logo após ter cegado, né, Públio Lentulus, daquele método doloroso, né, os soldados romanos invadem o ambiente, derrubam, né, André, matam Ítalo, que cai aos pés de Públio Lentulus, que pede, inclusive, aos soldados que respeitem o cadáver de seu algoz, por tratar-se de um romano, né, de um patrício escravizado. Jerusalém, então, é saqueada, né? Milhares de prisioneiros são mortos. Os despojos riquíssimos foram todos levados para Roma, né? E assim retornou. Públio também foi numa galera, com todo conforto, com amigos dedicados, cuidando dele, né? E ao chegar no Palácio de Aventino, ao reencontrar Ana e a sua filha Flávia, a surpreendem, né, com a sua própria cegueira, e ambos se abraçam e choram, os dois ali vivendo o mesmo padecimento. E aconteceu, então, a grande festança, né, o grande desfile dos triunfadores, a entrada dos triunfadores, mas o que Públio queria, né, era reencontrar André de Gioras para saber
dirimir as suas dúvidas em relação à identidade do jovem algoz Ítalo, né? E com a ajuda de Domiciano, filho de Vespasianos, que estava ali para servi-lo, né? Ele conseguiu discretamente um encontro com André de Giores antes que ele fosse supliciado, né? E aí nós terminamos o estudo e vamos retomar, que para quem tem essa edição do livro, no segundo parágrafo da página 318. E aí vamos retomar o estudo de hoje. Página 318, segundo parágrafo. Então, diz assim, palavras de Poucos, né? Senhor André, exclamou o senador profundamente emocionado. Contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações ao meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, neste momento em que a justiça do império vos toma sua conta, que tudo fiz para devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida, mas solicito o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou a vista para sempre. Então, já vemos aí uma mudança significativa na postura, não é, de Públio. Essa questão do não mais ordeno, né? Ele já não manda mais, ele já não está no comando, dando ordens. Ele está solicitando a André que lhe conte, né, sobre Ítalo. André de Giores estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude, né, no seu enfraquecimento, né, decrepitude enfermiça. Comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz, e fazendo o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos, naquelas horas supremas de sua vida, respondeu extremamente compungido, né, arrependido. Então, aqui, vamos nos fazer uma pequena pausa para refletir, né, sobre essa questão dessa visão de que, diante da morte, né, as coisas começam a mudar, né? As reflexões, elas acontecem. E isso aí eu acho, eu busquei no Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 2, sobre o temor da morte. O temor da morte, né, aquela questão de o que vem depois dessa morte, da morte física, que nos faz parar para pensar, né, e nós vimos lá no Céu e Inferno que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança. E, finalmente, uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Então, os primitivos têm a intuição de que tem alguma coisa, né, após a morte física. Aí, mais adiante, mais evoluídos um pouco, tem uma simples esperança. Talvez tenha, né? E, finalmente, vem a certeza. Mas essa certeza, ela ainda é
embotada por causa desse apego que nós temos, não é? Pela vida corporal, por querer ficar aqui, por achar que esta é a vida verdadeira, a real, né? A mais importante. Mas aí, conforme vamos evoluindo, né? Nos nossos conhecimentos, nos nossos desprendimentos da matéria, nós vamos concluindo e percebendo, realizando que a verdadeira vida é espiritual e que nós estamos numa experiência na matéria para o nosso progresso, né? Então, vamos ver aqui de que forma André de Gioras traz a sua resposta, né, de arrependimento. E são reflexões sinceras, mas vocês podem perceber, vamos ler, e elas são importantes, porque elas vieram num momento já de maturidade. Muitas vezes, né, ele viveu todos esses anos buscando a vingança, com aquele desejo profundo de vingar-se de Públio, em função do que aconteceu com seu filho Saul, apesar de Saul ter tido um futuro, né, melhor, ter caído em mãos de um senhor bondoso e que o ajudou a crescer, né, inclusive financeiramente, podendo ajudar o pai, mas ele alimentou, né, esse ódio. Agora, com a maturidade, com a aproximação da morte, sabendo que ela está prestes a acontecer e que vai acontecer, né, porque é prisioneiro, então ele traz essas importantes e sinceras reflexões. Senador Lentulus, diz André, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino assinala em nossa existência à face deste mundo. É por isso, talvez, que sinto meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida, diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para regredir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos, mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que acicatado, né, que estimulado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Então, ele realmente está arrependido e fez as suas reflexões, né? Ele, desde que fui preso, vem considerando os erros de minha vida criminosa, quer dizer, ele ficou lembrando de tudo, né? E ele diz assim uma coisa que me chamou a atenção: sei que é tarde para regredir no caminho percorrido. Realmente é tarde para regredir, porque já foi feito, né? Tudo já aconteceu. Mas este arrependimento, ele é valiosíssimo, né? Porque ele vai transformar, com certeza, o desencarne de André de Gioras, né? Daí a importância de nós vivermos as nossas vidas até o último instante, porque até o último instante de nossas vidas nós podemos nos arrepender, podemos nos transformar, podemos pedir o perdão, podemos buscar a divindade, pedir a misericórdia, e isso conta pontos valiosíssimos. Então, começa aqui a confissão de Gioras. Então, vamos ver tudo que ele tem para dizer a Flamínio. A Flamínio não, desculpa, a Públio Lentulus. Há quase 40 anos,
vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente para as galeras, e de balde implorei a vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente num mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego, que escutava atenta e eminentemente emocionado ao identificar naquela narrativa o algoz da filha, interrompeu-a, perguntando: Flamínio Severus? Sim, era também como vós um senador do império. Profundamente emocionado, ao ligar os fatos dolorosos de sua família à pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, para manter-se calado, quieto ali, para escutar tudo que André de Giores tinha para dizer a ele, não é? O senador recalcava, ele guardava no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio, enquanto o condenado prosseguia. Saul, todavia, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar. Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei por mim pregada, muitas vezes, a qual nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Razão pela qual, numa noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive que envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e tolher meus sinistros propósitos, quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande certécio, a quem descobrisse o paradeiro do pequenino. Lembrareis, por certo, da criada Semele, que morreu repentinamente em vossa casa. Olha as revelações que se colocaram diante de Públio. Enquanto André de Giora se detinha na triste confissão, que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos, recordando os angustiosos martírios da companheira, como esposa caluniada e mãe carinhosa. Sim, Lívia sofreu calada, né, porque ela foi acusada de coisas assim. Isso aqui foi o fim para ela. Imagina o filho amado, não é? Impressionado, porém, com seu silêncio doloroso, André continuava. Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação. Olha bem, não é só a de Públio, né? Nem a dele. A nossa, dos dois. Senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal mais íntegro dos juízes, e se vos fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão.
O velho senador do império não saberia explicar as suas profundas dores, ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas. Ouvindo André, sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho em criança, por suas tendências, pelas suas aspirações de mocidade. Desejava inteirar-se dos seus trabalhos, das suas predileções, mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando-o das suas divagações sombrias e tormentosas. Desculpe. Senador, insistia ele, suplicando tristemente, perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Relevai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava o inimigo implacável que procurara em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade. Mas, na sua introspecção, sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante, no seio das sombras espessas. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas. Todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo, senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara todos os seus algozes e ensinara aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Recordou, igualmente, que por Jesus, sua esposa imaculada morrera nas ignomínias do circo infamante. Por Jesus, voltara Flamínio do reino das sombras, para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Aqui. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Mateus 5, versículos 25 e 26. E nós estamos aqui realmente tratando desta oportunidade que eles estão tendo de se reconciliar. A oportunidade sendo solicitada por André, pedindo o perdão, querendo o perdão, necessitando desse perdão. E ele, lembrando de Jesus, lembrando de seu amigo Flamínio, que surgiu a ele para falar de perdão,
aconselhando a ele, perdoa, perdoa. Então tem aqui essa oportunidade. E nós temos aqui um texto de Leda Ebner. Encontrei aqui esse texto no site do Centro Espírita Batuíra. E diz assim, uma explicação, né, sobre esses versículos de Mateus. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias na vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras, neste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos nossas dívidas até o último ceitil, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. Esse último ceitil é uma moeda, um valor mínimo. Então, aquele centavinho de nada, enquanto não for pago, né? Nós não estaremos, Deus não estará satisfeito. Né? Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades de nos reconciliarmos. Né? Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado, depois do açoite, para o interior da prisão, epilogando o suplício, abreviando o suplício. Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina, de água cristalina. Copiosas lágrimas desceram-lhe as faces rugosas e macilentas, das órbitas sem expressão, dos olhos mortos, e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: "Estais perdoado." Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às escadas, às gemônias, para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias do templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao Palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegando grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que lhe fora deixado pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo coração estivera preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Com toda a dor, com todas essas conclusões que Públio pôde tirar, todo esse aprendizado, nós podemos perceber as mudanças nele. Não podemos esquecer, que ele foi criado ele era um romano, ele tinha crenças muito diferentes do cristianismo,
Ele acreditava em vários deuses, mas a vida foi acontecendo e ele foi aprendendo e refletindo e concluindo, né? E agora nos vemos ele aqui reconhecendo a diferença entre Lívia e ele, entre a vida a quem Lívia dedicou e a vida a quem ele dedicou, ela a Deus e ele a César. Terminamos então o capítulo 8, né? E vamos começar o capítulo 9, intitulado Lembranças Amargas. Logo após os penosos acontecimentos de 70, e de conformidade com os desejos de Flávio, o senador passou a residir na sua vivenda confortável de Pompeia, longe dos bulícios, né, longe da agitação da capital. Ali poderia entregar-se melhor às suas meditações. Então, aqui já os encontramos morando em Pompeia. Para lá transportar, então, o velho político, todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. 2 libertos gregos, extremamente cultos, foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura, e assim é que, no seu retiro, se mantinha a corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, né? Então, aqui temos a nota da editora sobre esse inventor gráfico alemão, né? Que foi o primeiro. Vou ler aqui a notinha, né? Que está aqui, a nota de rodapé dada pela editora. Inventor e gráfico alemão, foi o primeiro no mundo a usar a impressão por tipos móveis, por volta de 1439, e o inventor global da prensa móvel. Sua invenção permitiu a produção em massa de livros impressos e que era economicamente rentável para gráficas e leitores. A tecnologia de impressão de Gutenberg espalhou-se rapidamente por toda a Europa e mais tarde pelo mundo. Então, nós temos aí, né, as impressões. Os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos, inteligentes que confeccionavam mais ou menos 1000 livros por ano. Então, todos os livros eram manuscritos. Públio, porém, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade que lhe absorveram as melhores energias da vida. Amiudamente, recebia também notícias de Plínio Severus, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se intimamente com as informações sobre sua conduta, agora digna, porquanto, pelos méritos conquistados nas Gálias, fora transferido depois do ano de 73 para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistara posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições da probidade, né, da retidão, na honestidade paterna, nos cargos administrativos do Império. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar esposa, nem aquele que o destino o compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. No íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos. Contudo, desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração.
galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, de maneira a levar aos seus íntimos a certeza de sua reabilitação espiritual. Então, ele queria se redimir no coração de Flávia, né? E de Públio também. Então, ele queria chegar, se apresentar diante deles somente quando se sentisse à altura, né? Para o perdão, para se redimir. A palavra correta é essa. Corria o ano de 78, na placidez das paisagens formosas da Campânia. Campânia é uma região no sul da Itália, né? Hoje a capital é Nápoles. Enquanto Tibur, hoje Tivoli, representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do Império. Então, ela tinha bem a semelhança, né, a sua arquitetura da capital do Império, de Roma. Em seus templos suntuosos, aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e tuosos e cultos, que se instalavam na linda cidade, povoada de cantores e poetas ao pé do Vesúvio, e iluminada por um céu de maravilhas, cheio de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Públio Lentulus agora, sobremaneira, apreciava, vamos botar aqui a imagenzinha deles, aqui, eles três, Públio, Ana e Flávia. Públio Lentulus agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver o interesse comovido e a sua alegria íntima ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo. Isso me fez lembrar, assim, vejo se vocês não concordam comigo, com o Evangelho no Lar, né? Eles faziam, como era logo após o jantar, né? Sempre logo após o jantar, então era um Evangelho no Lar diário. Foi a impressão que me veio, a imagem que me veio, né? Nessas amáveis palestras, entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações da sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador. Longas horas ficavam ali, no terraço amplo, aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos, como se as brisas da noite fossem sopros suaves de inspirações celestes sob a luz branda das estrelas. E muito provavelmente era, não é? Era, sim, inspirações celestes. Por vezes, Flávia fazia um pouco de música, que lhe saía da harpa como fulgurante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Uma noite, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia, em doces rememorações. Havia mais de 7 anos, então já se passaram 7 anos, mais de 7 anos,
que quase todas as palestras versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza da sua doutrina, observada, antes de tudo, a precisa descrição por quantos adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Em todo caso, invariavelmente, a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido: de mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo apreender toda a extensão da sua excelsitude, da sua perfeição e dos seus ensinos. Lembro-me, como se fosse ontem, do crepúsculo formoso em que o vi pela primeira vez ao longo das margens do Tiberíades. Eu também, murmurou Ana. Não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo das suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era em uma de suas barcas que ele vinha, solícito, atender às nossas rogativas. O que mais me assombra, dizia Públio Lentulus, impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno, indefinível, penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim, nestes últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com as suas lições renovadoras, modificamos o conceito de virtude, que para o Deus soberano e misericordioso das alturas não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender, na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Meu pai? Perguntou Flávia Lentulha, extremamente interessada na conversação. Chegastes a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações compassivas e carinhosas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível apreender o sentido simbólico de suas palavras. Ele estava lembrando, né, de tudo que ele a oportunidade perdida, né, que ele deixou passar e que Jesus mostrou a ele que ele poderia aproveitar naquele momento, então sabe lá quando, não é? Somente
de milênios. E vamos lembrar também que ele foi em busca de Jesus a pedido da Flávia. Que Ana e Lívia falavam no mestre, na presença de Flávia. E ela queria o mestre, ela pediu ao pai. Quando o pai foi oferecer a ela o que ela gostaria, o que ela queria, que ele traria de Roma todos os brinquedos, né, que ela quisesse, ela quis estar com o mestre, né? Ela queria o mestre Nazareno. Então, ele foi em busca do mestre Nazareno, em busca de Jesus, pedido da pequena, atendendo o pedido da pequena Flávia. Todas as concessões de Jesus se esteavam, né, se baseavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda intimidade com seus senhores. E agora ela era considerada alguém da família, né, esse convívio próximo, né, e já mais do que demonstrada toda a sua lealdade, né, todo o seu amor e carinho à família, né? Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrando nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras, pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam ao meu serviço. Porque vamos lembrar que ele foi mal informado, que para ele, como Saul tinha sido liberto, tinham soltado ele, mas não, ele havia sido vendido, né? Já vendido e mandado, enviado para o Império, para a capital do Império. E ele, então, aqui lamenta não ter procurado diretamente André, porque daí esse imbróglio seria descoberto, né? E poderia ter revertido a viagem de Saul, na galera, para Roma. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria, em Roma, o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Então, aqui, né, se ele não tivesse procurado, quando ele procurasse André de Gioras, a galera já tivesse partido para Roma, ainda assim ele conseguiria resolver esse impasse, porque ele ao encontrar com Flamínio, ele descobriria, né, que Saul estava lá e ele devolveria. E com toda certeza com a ajuda de Flamínio, apesar de ter comprado, né, de ter gasto para ter aquele escravo. Se houvesse entendido bastante a sua caridade na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com seu espírito na mesma fé, ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano, se lhe houvesse entendido a preceito, a lição de fraternidade. Tudo seria muito diferente, muito mesmo. Meu pai, exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhe as agruras do coração. Se Jesus é a sabedoria e a verdade de qualquer modo, ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que foste esforçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em nossa vida, em vossa vida. Minha filha, nesses últimos anos, revidou Públio ponderadamente,
tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida. Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda misericórdia e todo o amor, creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres, e dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família, quando eras pequenina. Então, ele questionou aqui se ele deveria ter pedido, né, pela sua cura, pela cura de Flávia, né, porque hoje ela vem tendo essa vida distante do marido, que o marido a abandonou, ela com a cegueira, né? Então ele ficou questionando se ele fez o certo, né? Flávia Lentulha e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais, cheias de surpresa, em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas de seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Ele realmente tinha muita facilidade, era de uma inteligência ímpar, né, e ele conseguia colocar toda a sua experiência junto aos ensinamentos, né, de Jesus. Sim, ajuntou o senador. Desculpa, acho que eu pulei aqui. Tá. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Sim, ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra. Ainda bem que me compreendeste. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos indiciados nas religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos. Neste instante, o velho patrício fez uma pausa. E nós vamos acompanhá-lo. Vamos fazer aqui a pausa para o nosso próximo estudo da semana que vem, onde continuaremos acompanhando essa maravilhosa conversa dos três no terraço. Vamos remover aqui. E então, na próxima terça-feira, nós retomaremos deste ponto. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais um dia, mais uma noite de estudo, em que pudemos ver a transformação de Públio, as conclusões a que ele chegou, as comparações que ele fez, de tudo aquilo que ele viveu, seus arrependimentos, o perdão verdadeiro que ele conseguiu dar a André de Gioras. Que momento importante que André e Públio viveram. O momento dos dois se olharem
pela alma. Senhor, que nós possamos aprender, que nós possamos trazer para a nossa vida diária os exemplos e colocar em prática todos esses exemplos e aprendizados. Sê conosco nesta semana que nos separa do próximo estudo, onde concluiremos esta belíssima obra que Emmanuel nos trouxe, onde ele se expôs, onde ele se revelou completamente para nos ajudar a progredir. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita, na próxima semana, se Deus quiser, onde retomaremos o estudo de há 2000 anos. Lembrando que, como estamos já no término, né, de há 2000 anos, a próxima obra que estudaremos será 50 anos depois. Então, que todos fiquem em paz. Boa noite.